Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, quem está aqui, quem está em casa. Nós acompanhamos esta leitura do Evangelho, que parece que não termina tão bem, né? Que Jesus chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei. De fato, não termina bem, mas é para ser mesmo uma exortação. Era uma exortação para os fariseus, para os doutores da lei, e é uma exortação também para cada um de nós. Essa palavra precisa ser atualizada, né? Nós precisamos encarnar esta palavra, viver esta palavra. E o Senhor, dirigindo-se aos fariseus, aos mestres da lei, Ele está se dirigindo àquelas pessoas que acreditavam em Deus, que tinham estudado a fé, a palavra, a Torá, pessoas que tinham um conhecimento e que estavam à frente também de um povo. Quando nós acompanhamos, lemos um pouco antes de chegar aqui nos ais de Jesus, ele exorta a multidão e o povo. Olha, vocês podem até escutar os fariseus, os mestres da lei, mas não façam como eles fazem, porque eles falam e não vivem. Então Jesus primeiro se direcionou ao povo, à multidão. E agora, no Evangelho de hoje, que acabamos de escutar, o Senhor se dirige aos fariseus e aos mestres da lei, chamando a atenção deles. E o Senhor chamou a atenção por quê? Porque eles fechavam aos homens o reino dos céus, fechais aos homens o reino dos céus, devorais as casas das viúvas, com o pretexto de prolongadas orações, percorrem o mar, a terra, para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor. E aqui foi duro, né? O Senhor disse: faz dele um merecedor do inferno, 2 vezes pior. Jurar pelo santuário não vale, mas jurar pelo ouro vale. Pelo altar não tem importância, mas pela oferta tem importância. Jesus não condenava os fariseus, meus irmãos, não condenava os fariseus, mas condenava as atitudes daqueles fariseus. E aí, olhando para a nossa vida, para a nossa caminhada, nós que cremos em Deus, nós que até ensinamos a fé aos nossos, vamos fazer esse exame de consciência. Será que a gente também só está dizendo e não está dizendo com a nossa vida, porque a nossa vida é que precisa ensinar? Jesus não condenava simplesmente os fariseus, mas suas atitudes. Falavam e não viviam.
O comportamento não era de formar alguém para viver em Deus, mas de formar para cumprir regras. Que triste, né? E é um desafio, imagino, para o pai, para a mãe, né, fazer com que o filho entenda isso, né? Não é só para cumprir regras, é para a vida. Os professores, né, têm esse desafio também. Quando ensina que não é para colar, não é só porque é um mal, mas porque não está aprendendo quando cola, né? É nesse sentido. Então, o Senhor se preocupava em formar pessoas que levasse para Deus, que fizesse uma experiência de Deus, que temesse a Deus de coração, e não simplesmente pela regra, como faziam os fariseus. Eles se aproveitavam do status de homens de Deus para devorar as casas das viúvas, ou seja, para comer, para explorar as mulheres pobres daquele tempo. Não estavam interessados em fazer filhos de Deus, mas fazer membros para o seu grupo. Eram apegados aos bens materiais, às riquezas, importavam-se com o ouro e as ofertas, eram gananciosos. O grande cuidado, meus irmãos, que nós também devemos ter, para não ficar apegado às coisas, ao invés de nos apegarmos a Deus, ao invés de amarmos a Deus. O cuidado. O Papa Francisco fez uma reflexão de uma outra passagem que se fala dos fariseus, de Lucas 11, 37 a 41, onde ele apresenta, os doutores das aparências. Eram os fariseus e os doutores da lei. Doutores das aparências. É o cuidado, volto a dizer, que nós precisamos ter. Nós padres, consagrados, cristãos, batizados, a gente vive de aparência ou vive mesmo um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos viver um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Papa Francisco alerta, exorta a respeito da rigidez desses doutores. É rígido, não muda, é assim. Não se abre, fica bloqueado. Há sempre alguns problemas por debaixo ou por dentro de uma rigidez. Problemas graves, sempre atrás das aparências, camufladas de perfeição de pessoa boa. Atrás da rigidez tem alguma coisa que não está certo, que precisa ser corrigida, que precisa ser trabalhada, que precisa de conversão. Se o Evangelho não terminou com uma esperança, essa reflexão que o Papa Francisco cita de Lucas, termina assim com uma esperança. Ele dá um sinal de esperança. Qual o sinal de esperança? Lucas 11, 41. A esmola. O Senhor recomendou aos doutores da lei, aos mestres da lei, aos fariseus, a esmola, a caridade, o desapego. Meus irmãos, se nós também estamos vivendo como doutores da lei, como fariseus, nesse mau sentido, não é? Só de caricatura, só de maquiagem, só de botox, só de isso, daquilo. A caridade é o que nosso Senhor nos chama. E foi o que São Paulo notou na comunidade de Tessalônica, que nós escutamos na primeira leitura. O Senhor, através de Paulo, elogiou aquela comunidade. Versículo 3. Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé e porque aumenta a caridade que tendes uns com os outros. Assim, nos gloriamos nas igrejas de Deus por causa da vossa perseverança na fé em todas as perseguições. O cenário é positivo, viu, gente? É positivo. O Senhor chamou a atenção dos fariseus,
da hipocrisia com que eles estavam vivendo, deu como solução a caridade, e a primeira leitura apresenta esta caridade que a comunidade de Tessalônica estava vivendo. A fé, a caridade, a perseverança nas tribulações. Então tem jeito, viu? Não se desespere, não nos desesperemos. Vamos tirar então a máscara da hipocrisia, a maquiagem, vamos tirar, vamos nos render ao nosso Deus, tirando essas máscaras e nos rebaixando a Ele, vivendo a humildade, nos humilhando na presença dEle e vivendo a caridade. Quando a gente vive a caridade, os pecados caem. Não é assim que também a Sagrada Escritura nos ensina? A caridade cobre uma multidão de pecados. Então vivamos a caridade, a fé, a perseverança nas boas obras, a perseverança nas tribulações. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho de quebrar realmente com toda rigidez, praticando a esmola, praticando a caridade. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho de conversão. O Senhor chamou a atenção daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, e foi duro com eles, não porque queria perdê-los, mas porque queria ganhá-los. O Senhor nos chama a atenção hoje também, porque Ele quer a nossa conversão, quer o céu para nós. Então, como diz minha mãe, né? Olha, não deixa entrar por aqui e sair por aqui não. Deixa entrar e permanecer aqui no coração. Conversão, caridade. Nada de hipocrisia, nada de rigidez, mas que nós tenhamos realmente um amor enorme por nosso Senhor e pratiquemos a sua palavra. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. Faça a sua oração, pedindo essa graça a Deus mesmo, de viver a caridade, de não ser um fariseu, um hipócrita, alguém que vive das aparências. Não é a nossa aparência que vai nos levar ao céu, mas nossas atitudes de caridade, de amor a Deus, de amor ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a não viver mesmo de aparência, mas viver com coerência a fé no Senhor, a prática do amor ao Senhor, do amor aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.